da mesa, ou talvez no pano de prato, está abordada uma literatura cujas palavras foram extraídas do Salmo de número 23. Muitas pessoas conhecem o Salmo 23 como o Salmo do pastor. Poucas pessoas, porém, conhecem o pastor por detrás deste salmo. Vou repetir para que você consiga entender. Muitas pessoas conhecem o salmo que fala do pastor, mas poucas pessoas gastam tempo para conhecer o pastor por trás desse salmo. Muita gente conhece o salmo do pastor, mas poucas pessoas querem gastar tempo para conhecer esse pastor. Para os dias atuais, muita gente conhece e sabe o que tem que fazer para receber bênção e até quer a bênção, só que não querem gastar tempo com aquele que é o abençoador. E aí, Davi, meus irmãos, traz para a gente algumas lições profundas e preciosas dentro deste salmo, que é tão vasto e tão vasto, que eu acredito que eu só consigo ficar no verso 1 hoje, porque a primeira coisa que chama a minha atenção, quando Davi vai receber a inspiração de Deus para compor este salmo, é o início. Davi começa iniciando o salmo com a seguinte expressão: o Senhor é o meu pastor. Olha que coisa gloriosa e fantástica, porque muita gente acha que o salmo de número 23 é um salmo de quando Davi era anônimo, cuidando de ovelha no campo para o seu pai. Não, o salmo 23, segundo a tradição, é um salmo já da velhice de Davi. Davi já era alguém adulto. Sendo adulto, Davi já era rei de Israel, já ocupava o trono de maior importância da sua nação e era o monarca mais bem-sucedido da sua era. E por que que isso é interessante a gente pensar? Porque, dito isso, Davi já era famoso, Davi já era rico, Davi já era conhecido, Davi já tinha tido inúmeras experiências com Deus. A Bíblia diz que nessa época, Davi já tinha matado um leão, Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um gigante, e Davi já tinha tombado um gigante, que é o gigante Golias. Davi já tinha escutado as mulheres cantarem: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, Davi tinha muitos motivos para iniciar o salmo, mas mesmo sendo a potência que Davi era, quando ele vai falar com Deus no Salmo 23, a expressão de Davi é essa: ele é pastor e eu sou ovelha. Você percebe que Davi delimita um estado de distância. Quando ele vai falar de Deus, ele fala: ele é pastor e eu continuo sendo ovelha. Era Davi dizendo assim: diante dos homens a minha coroa vale alguma coisa, mas quando eu me prostro diante de Deus, a minha coroa não vale nada. Diante dos homens eu sou rei, eu mando e eles obedecem, mas quando eu estou na tua presença, Senhor, eu continuo sendo pastor anônimo no campo. E essa grandeza de Davi, ela não é só percebida no Salmo 23, ela também é percebida no Salmo 116, no verso 1, porque Davi inicia esse salmo dizendo assim: amo o Senhor. E aí Davi responde: amo o Senhor porque ele me ouviu e inclinou para mim os seus ouvidos. Observa, eu estou falando que Davi era o homem mais importante da sua época,
Até hoje nós conhecemos Davi como o rei mais bem-sucedido da história. Não faltava recurso financeiro para Davi, não faltava servo, não faltava exército, não faltava dinheiro e também não faltava posição e status. Mas quando Davi é questionado o motivo pelo qual ele ama a Deus, Davi tinha muitos motivos para dizer. Davi poderia dizer: eu amo a Deus porque Ele me tirou da minha casa e me deu um lugar de honra. Eu amo a Deus porque eu era pobre e esquecido e Ele me fez rico. Eu amo a Deus porque eu não tinha nada, Ele me deu tudo. As razões pela qual Davi poderia falar: amo a Deus porque Ele me livrou da garra do leão, me livrou da garra do urso, Ele me livrou do gigante Golias, eu consegui matar ele. Tinha muitos motivos para Davi dizer a razão pela qual ele amava a Deus. Mas quando ele pensa, ele diz assim: sabe por que eu amo a Deus? Não é porque Ele me deu nada disso. A razão pela qual eu amo a Deus é porque quando eu era anônimo, esquecido, no pasto, odiado e invejado pelos meus irmãos, ninguém queria conta comigo, ninguém suportava me ouvir. Aí veio Deus e me ouviu. É por isso que eu amo a Deus. Davi estava dizendo: tudo que eu tenho hoje não é consequência de mérito meu, é porque quando eu não era nada, Deus decidiu me ouvir. Eu preciso que você entenda isso aqui. Deus não é interesseiro como os teus amigos. Porque tem gente que só quer se aproximar de nós, quando, como diz na Bahia, né? Quando a gente está por cima da carne seca. Tempo de bonança, todo mundo é amigo. Agora eu quero ver passando no vale. Quando alguém bater lá na tua porta e perceber que lá não tem café e pão de queijo todo dia. Deus não é assim. Ninguém queria Davi. Deus estava dizendo: pode falar que eu te escuto. Davi vai mais fundo no salmo quando ele diz assim, ó: amo o Senhor porque Ele me ouviu e inclinou para mim os seus ouvidos. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Davi disse que ele desceu com a sua mão forte, arrancou ele de um largo de charco de lodo e colocou ele para se assentar em meio ao príncipe. Deixa eu dizer uma coisa: ser honrado por Deus é consequência, ser ouvido por Ele é privilégio, é privilégio. Aleluia! Glória! O Davi estava dizendo: se eu estou sendo honrado hoje, é porque lá atrás no pasto eu costumava falar com Ele. Então o Davi começa o salmo estabelecendo isso. Ele é pastor e eu, Davi, sou ovelha. Davi se desfaz das suas credenciais quando vai falar com Deus, ensinando para a gente que quando nós formos adentrar na presença dEle, a gente tem que se despojar do que não cabe na presença dEle. Eu tenho certeza que aqui não tem, mas tem lugar por aí, que as pessoas acham que o seu diploma é alguma coisa.
Tem gente que acha que a sua condição financeira é alguma coisa. E de fato é, da porta para fora. Quando tu adentra no ambiente espiritual, isso não vale? Por que que isso não vale nada? Porque o céu não nos mede pelo que a gente tem. O céu nos mede pelo que a gente é. Ou seja, tem gente que não tem um bom carro, não tem uma boa casa, não tem condição financeira, mas é servo, é serva, é servo, é serva, é servo, é serva. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Porque Jesus, escrevendo às igrejas da Ásia no Apocalipse, olhou para uma delas que se achava os caras. Somos ricos, de nada a gente tem falta. Somos o rei da cocada preta. Jesus olhou para eles e falou: ô João, escreve aí. Escreve aí que eles não fazem ideia de que são pobres, cegos, nu e miserável. Já para uma que era pobre de verdade, pobre de marré, a igreja de Esmirna, Jesus olhou para esta igreja e disse: escreve para elas aí, João. Conheço a sua pobreza, sei da sua fraqueza, mas eis que eu te digo, vocês são ricos, eis que diante de vocês eu vou pôr uma porta aberta. Ah, meu Deus! E o bonito está aqui agora, Jesus dizendo: eu quero ver quem fecha essa porta. Eu vou pôr a porta aberta e eu quero ver quem vai fechar. Oh, meu Deus do céu! Porta que Deus abre, homem não fecha, demônio não fecha, problema não fecha. Camanda Pera calamaia. Pregador, mas a porta aberta, você está esperando a porta do homem. Quando for a porta que Deus abre, eu quero ver quem fecha. O Davi se despoja. O Davi não entra na presença de Deus como rei. Ele entra na presença de Deus como servo, como ovelha, ensinando que a gente precisa ter esse princípio. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes reduziu-se ou humilhou-se, tomando a forma de homem ou de servo, achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Olha o quanto Jesus desceu para nos trazer o seu amor. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 7 que Jesus foi convidado para um jantar. Jesus vai para o jantar, preparam-se tudo. Enquanto eles estão no jantar, vem uma mulher. Como ela entrou, ninguém sabe, mas ela deve ter dado algum perdido no segurança. Pensou que não, ela está chorando no pé de Jesus. E a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. E os homens que haviam convidado Jesus agora se preocupam. E dentro do coração eles começam a questionar: esse aí não é profeta não. Porque a intenção deles não era fazer um jantar para Jesus, era ver se Jesus era profeta. Jesus, conhecendo o coração deles, falou: Simão, vem cá que eu vou te contar uma história. Deixa eu te falar uma verdade aqui, Simão. Eu entrei na tua casa, tu não me saudou com ósculo, beijo,
que o judeu dava no outro. Eu entrei na tua casa para tomar a ceia com você, vocês não prepararam água para os meus pés. O judeu lavava o pé antes de fazer suas refeições. Mas essa mulher que está aqui, desde que ela chegou, ela tem beijado o meu pé, e o que vocês não fizeram, ela tem feito com lágrima. Vocês não lavaram com água, ela está lavando com lágrima. Sabe o que Jesus estava ensinando? A gente precisa tomar cuidado quando estiver na presença dele. Porque às vezes a gente age que nem o Simão. Prepara tudo muito bonito no intuito de impressioná-lo. O cardápio daquele jantar, você pode imaginar o que era? Coisa fina. O homem deve ter preparado uma bela de uma mesa. O que ele tinha de melhor naquela casa ele colocou. Tudo muito bem. Só não fez o principal. Jesus entrou. Ele não o adorou. Não lavou seus pés. O que é isso? Às vezes a gente se prende no nosso formalismo do meu diploma. Ou o meu carro. Não, eu sou pastor. Não, eu sou. Não. A gente se prende tanto nessas coisas que a gente esquece de fazer o mais importante. Cair no pé dele em lágrima. O bispo disse aqui, nós nos conhecemos um pouco, e ele conhece a gente mais do que a gente se conhece. A gente nunca vai conseguir impressioná-lo, porque ele sabe quem a gente é. Aliás, ele não está esperando que a gente o impressione, ele está esperando que a gente quebre o protocolo, se lance no pé dele e diga: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, mas eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio do teu poder. Ai, Jesus, aleluia, glória. Se desprende. Para com esse negócio. O segredo é cair no... Quebra o protocolo. Vai pro pé dele, deixa o Simão falar. Segunda coisa que chama bastante a minha atenção nesse salmo é que quando o Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o original disso aqui é Adonai Roi. O hebraico Adonai Roi. E o que Adonai Roi significa? Na linguagem original, transliterado para nós, Adonai Roi é: o Senhor me assiste. Assistir, na língua portuguesa, tem dois significados no mínimo. O primeiro deles é assistir de ver, enxergar, olhar, está vendo. Davi, embora fosse rei, quando recebeu a inspiração de Deus para compor o Salmo 23, Davi estava passando um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque fidelidade não nos isenta de luta. Guarda isso. A gente está vivendo uma época do evangelho raso, que a pastora falou aqui, em que muitas pessoas acham que o fato de servirem a Deus livrarão eles e elas de passarem por luta. Não vai. Não vai. Davi é crente e rei, mas está passando uma prova terrível. A prova é consequência de um pecado que ele havia cometido lá atrás. Quando Deus disse: a espada nunca sairá de dentro da tua casa. O que ele semeou lá, houve perdão, mas a consequência permaneceu. Seu filho, Absalão, se levanta contra Davi
e quer tomar o seu trono a todo custo e de todo modo. Segundo o livro do Samuel nos narra essa história, quando a Bíblia diz que a guerra foi tão tamanha a sedição de Absalão contra o seu pai Davi, que Davi tem que fugir do seu próprio palácio. Davi vai fugir, não tem condição de levar nem a sua roupa. Davi sai com a roupa do corpo, foge para não ser morto pelo próprio filho. É esse o contexto, enquanto Davi está escondido nas cavernas. É o contexto que Davi vai compor o Salmo 23, Davi vai receber a inspiração. E aí quando ele começa, primeiro se colocando na posição de ovelha, e eu poderia falar também algumas características da ovelha aqui, mas não é essa a intenção, mas eu poderia pelo menos citar essa: ovelha é um animal que só ouve o seu pastor. Quando Davi está dizendo, ele é pastor e eu sou ovelha, Davi está dizendo, pode vir quem quiser, eu só obedeço ele. A ovelha é tão terrível quanto a isso. Eu não sei se você já viu o filme daquela época. Geralmente você sempre vai ver um pastor de ovelha mais velho e uma criança menor do lado. Sabe por quê? Porque se a ovelha acostumar com um pastor só, com aquele pastor, ele não pode mais vender ela, a não ser que seja para ser abatida. Porque a ovelha se entristece tanto que ela nem come. Não come, não bebe água, ela morre de fome se tirar o pastor. Aí, os rebanhos daquela época, quem tinha ovelha geralmente pegava o seu filho mais novo, que era o caso do Davi, e esse filho ia acompanhar a pessoa mais velha no seu rebanho de ovelha, que era para a ovelha acostumar com os dois. Porque se o pai daquela família viesse falecer numa guerra, a ovelha estaria trabalhando e acostumada com o segundo pastor. Outro detalhe é que ovelha não vai para onde quer sozinha. A ovelha precisa do pastor indo na frente. Eu não sei se você já viu isso, mas ovelha é diferente de gado. Como é que tange gado? Eu sou baiano. Vocês sabem como é que tange gado. O gado você vai atrás gritando, bora boi! E ele sai correndo na frente. É assim que tange gado. Ovelha não. A ovelha precisa de um pastor que vá à frente e ela segue o papel, o passo do pastor. Você quer saber se o crente é crente mesmo? É aquele crente que olha para os pastores e diz, pastor, o que vocês fizerem eu vou fazer. Se vocês mandar eu faço, se não mandar eu não faço. Agora quem fala, eu vou fazer do jeito que me der na cabeça, tu ainda não é ovelha, tu ainda é gado. Tu ainda não é ovelha. Não, eu não preciso que ninguém me guie, eu mesmo sei o meu caminho. Não, Jesus, tu é gado ainda. Davi está fugindo do seu próprio filho, escondido em caverna. Ele diz que ele é ovelha, Deus é pastor. E aí ainda diz, Adonai Roi, o Senhor me assiste. A primeira coisa que Davi estava dizendo aqui nesse contexto é, eu sei que o meu Deus está vendo a luta que eu estou atravessando. Davi estava dizendo, Deus está assistindo a minha luta. Deus está assistindo a minha prova. Deus está acompanhando a evolução dos processos. Isso para o ímpio, irmão, para o gado,
Isso é terrível. Não tem coisa pior do que quem não serve a Deus ter a ideia de que existe um Deus 24 horas com o olho nele. Agora, para o crente, para a ovelha, isso não tem coisa melhor não. Sabe quando você está em casa e quer maratonar a série da Netflix? Você chega lá sexta-feira e só sai no domingo vendo todos os capítulos? Deus é mais ou menos, não é Netflix não, tá? Mas Deus é mais ou menos assim com a nossa vida. Não tem um detalhe que Ele não tenha visto. Pregador, o que é que tu está falando? Eu estou falando que Deus me trouxe hoje aqui para pregar para alguém. Alguém que ainda essa semana pensou: Deus, onde é que tu está? Senhor, será que tu está vendo? Deus me trouxe aqui para dizer: eu não perdi o controle da tua vida, eu estou te vendo, eu tenho contemplado a tua vida, porque eu conheço ela nos mínimos detalhes. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus vê. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 1, versículo 48, que Filipe vem correndo e disse: Natanael, corre aqui que a gente achou o Messias, Natanael. O Natanael disse: o Messias tão aguardado, achamos ele. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Falou Nazaré, Natanael ficou triste. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era pior do que, não sei qual que é a comunidade mais difícil aqui em São Paulo, irmão. Imagina um aí, Jesus de Nazaré, e vem coisa boa de lá. Aí Filipe ficou nervoso e já falou assim: Filipe é que nem eu, sanguíneo, né? Vem e vê. Nos dias atuais Filipe ia falar: rapaz, com você é poucas ideias. Vem e vê. Não acredita, então vem ver. Tem gente que tem que ver. Se não tem fé, vai ver a minha vitória. O que o Filipe está falando é isso. Não quer acreditar, não acredita. Eu creio, tomo posse. Aí o Natanael vai lá descabriado, mas não para conhecer Jesus, para saber quem é esse indivíduo que veio de Nazaré. Nunca vi dizer que em Nazaré tinha ao mínimo algum tipo de crente, quem dirá um Messias. Vamos lá ver. Quando ele chega, Jesus também, irmão, está na fiação, tá? Jesus olha para o Natanael, ele vem chegando, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, esse aí é um verdadeiro, não tem pecado aí. Esse aí é um verdadeiro israelita. Aí o Natanael, cara, o senhor me conhece de onde? O senhor me conhece de onde? Jesus só olhou para ele assim e falou: sabe o que é, Natanael? Eu te vi. Me viu, até aí tudo bem, né? Agora, quando Jesus falou: onde viu, pastora? Não, o senhor me vê aonde? No mercado municipal? Não, faz tempo que eu te vi. Hoje, não foi hoje não. Não, Natanael, você não vai descobrir não, vou falar logo para tu. Eu te vi debaixo da figueira. Não precisou nem fazer o apelo. Natanael falou: esse homem é Messias. Eu sei que você já conhece o texto, mas pode ser que tenha alguém aqui que não conheça a tradição, então eu preciso falar. Porque o Natanael e o Jesus têm em média a mesma idade. Quando Jesus nasce, o decreto de Herodes é que todo menino judeu de 2 anos para baixo fosse morto, por conta da profecia que foi dito: aqui nasceu o rei dos judeus. O Herodes materialista achou que Jesus, o rei dos judeus, ia ser alguém que ia montar um império na terra e tomar o posto dele de rei. Mal sabia ele que Jesus nunca desejou isso aqui.
Jesus não é rei dessa pátria, porque o Deus deste século cegou o entendimento do povo. Jesus é rei celestial, Jesus é rei angelical, meus irmãos. Aleluia. Por que Herodes perseguiu os meninos e tentou matá-los? Porque quem é de baixo não compreende as coisas de quem é de cima. Começa assim uma matança. O Natanael tem essa idade, ia ser morto. A mãe crente, desesperada, fez um voto ao Senhor: se Deus guardasse o seu filho, ela o educaria na sua lei, diante da sua palavra. E no desespero ela saiu correndo e viu uma figueira brava, colocou o menino embaixo, juntou um monte de folha e disse para ele, um bebê, irmão, menos de 2 anos, pedindo a Deus que Deus guardasse ele para que ele não chorasse. Agora, quem é que guarda um menino de 2 anos, menos de 2 anos, cheio de folha? Quem é que deixa um bebê cheio de folha debaixo de uma figueira e ele não chora? Quem é que guarda? Porque a mãe do Moisés disse, o texto diz que ela não podendo mais esconder, ela não podia esconder porque Moisés começou a chorar. Chegou uma idade, o menino começou a abrir o berreiro. Quem é que... Só Deus. O anjo chegou lá e falou: Natanael, meu filho, fica quietinho um pouquinho aí, tá? E guardou o menino por causa do voto da mãe. Os soldados entraram na casa, revistaram tudo, foram embora e o Natanael viveu. Quando o Natanael cresce, sua mãe chama ele, quando ele tem 13 anos, a cerimônia do Bar Mitzvah. Chama ele e diz: Natanael, preciso te contar uma história. Conta para ele tudo o que Deus fez. E diz que ela tinha consagrado a vida a ele. O Natanael começa a servir o Senhor. Só que ela pede que isso deveria ficar em segredo entre os dois, para que Roma não soubesse e ele não viesse morrer depois de grande. Só Natanael e a mãe sabem disso. Até que ele encontrou com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: foi eu que te vi lá debaixo da figueira. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não me conhecia, Natanael, mas já era eu que estava te guardando debaixo daquela figueira. Ô meu irmão, eu vim pregar para alguém aqui que Jesus está te vendo. Ô minha irmã, sabe aquela sua oração na beira do tanque, enquanto tu lavava roupa, enquanto tu lavava louça, tu dizia: Senhor, até quando? Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: eu vi. Da madrugada ele viu. O esposo não viu, a esposa não viu, os filhos não viram. Jesus viu. Agar é mandada embora com uma botija de água e um pedaço de pão. Se tem uma coisa doída, é ingratidão. Porque o Abraão era rico. A mulher está saindo com o filho dele, ele podia ter dado um pouco mais. Mas o que ele deu foi uma botija de água e um pedaço de pão. Eles vão caminhando pelo deserto, até que a Bíblia diz que acaba a água do odre e consumido foi o pão. Eles começam a perecer de sede ao ponto de Agar deixar o menino num canto. O texto diz em Gênesis 21 que ela corre para ficar num determinado lugar. E consigo dizia
que eu não veja quando o menino morrer. Até que a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Quando Deus ouve o choro do menino, Deus abre o olho de Agar. Vou repetir para você entender. Deus ouve o choro do menino, mas abre o olho da Agar. O que você está dizendo, pregador? Enquanto tiver menino chorando, Agar não vai morrer no deserto. Ah, não, você não pegou não. Vou de novo. É menino, mas está chorando. É novo, é imaturo, mas está chorando nos pés do Senhor. Agar só está viva porque tem menino chorando. O menino chora, Deus abre os olhos de Agar e lhe mostra uma fonte. Uma fonte no meio do deserto. Ele diz: Agar, levanta. Pega o teu cântaro, enche de água e dá para o menino, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Sabe o que o texto me ensina? É que quando o recurso da terra esgota, Deus nos surpreende com o recurso que vem de cima. A água do odre que Abraão deu para Agar acabou. Quando acabou a água do odre que Abraão deu para Agar, Deus lhe encheu o seu odre com a água que ele gerou no deserto. Para nos ensinar que quando o recurso da terra acaba, Deus trabalha com recurso espiritual. Talvez você está aqui e não está entendendo. A tua volta já não faz sentido o que está acontecendo. Tu tem olhado para um lado, tem olhado para outro e tem dito: Deus, o meu recurso acabou. Pois Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Se o seu recurso da terra acabou, fique tranquilo, porque aqui de cima eu ainda tenho mais para te dar. Eu sou poderoso para fazer. Eu tenho autoridade para realizar. Sabe como que Agar coloca o nome do lugar? El Roi, que significa o Deus que vê. Agar estava dizendo: Deus me viu quando eu achei que ia morrer. Segundo, para mim já encerrando, assiste. O segundo significado é assistir, de dar assistência. Gerar socorro, dar ajuda, socorrer. Olha o que Davi estava dizendo nesse salmo: Adonai Roi, Deus me assiste. O Senhor não só está vendo a luta que eu estou passando, Ele está vendo e Ele vai descer para me socorrer. Pode chorar mesmo, porque Deus te trouxe aqui para você saber disso. Eu estou te vendo e vou te socorrer. Estou te vendo e vou te socorrer. E quando Deus decide socorrer, sai da frente, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus mandou dizer para Josafá: nessa peleja você não vai ter que pelejar. O único exército que eu conheço que vence guerra sem pegar em espada é o exército dos crentes. Não tem outro. Ah, irmão, mas me ameaçaram, falaram isso, disseram aquilo, já levantou o advogado. O que eu faço? Adora somente, porque é Ele que vai guerrear a tua guerra. Já foi cantado aqui:
É assim que eu luto as minhas guerras, como pregador, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque o Deus que vê é o mesmo que desce para dar vitória. Aleluia. Escuta para a gente ir encerrando. O Davi está dizendo: Deus me vê, vai me socorrer. E ele segue o salmo no verso 2, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Davi está num contexto de deserto. Na época do Davi até hoje, é mais tempo de calor do que de chuva. As ovelhas sofrem por conta da sequidão. E o pastor precisava ser alguém inteligente. E o pastor sabia onde tinha água tranquila. O que era água tranquila? Eram poças de água que se criavam nos montes e no meio dos desertos por ocasião da chuva. A ovelha não sabia, mas o pastor sabia onde tinha. Quando o Davi estava dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas, sabe o que o Davi estava dizendo? Assim como eu fazia com as minhas ovelhas, o Senhor meu pastor fará comigo. O que Deus vai fazer com Davi? O Davi estava na cova fugindo do filho, achando que ia morrer no deserto. Mas a fé do Davi era: não vou morrer aqui, ele está me guiando. Para onde ele está me guiando? Quando eu menos esperar, ele vai colocar-me de frente com as águas tranquilas. Pregador, não entendi. Talvez você entrou aqui dizendo: vou morrer no deserto, esse deserto vai me matar. Deus me trouxe para te dizer: não vai. Ainda que você está passando sede agora, não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, é a mão do pastor te guiando. E enquanto o pastor te guia, você precisa ter a mesma fé que teve ele, porque disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo, é o Senhor que tem me guiado. Deixa eu lhe dizer uma verdade, meu irmão e minha irmã: essa prova não te mata, o deserto não te mata, Deus está te guiando para a fonte das águas, logo a tua alma será saciada. Aleluia, bendito seja Deus. Tu não está vendo, mas Ele está te guiando para a água tranquila. No verso 6, para me acabar, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora, quando Davi fala bondade e misericórdia me seguem, a gente fica pensando assim, né? O que é bondade e o que é misericórdia? Você já parou para pensar? Misericórdia é o que faz Deus não nos matar por conta dos nossos pecados. Isso é a misericórdia. E bondade é o que faz Deus nos abençoar, mesmo a gente não merecendo. Quando Davi está dizendo:
A bondade e a misericórdia me seguirão. Davi está dizendo assim: inúmeras vezes o Senhor poderia ter me matado porque eu não presto para nada, mas a tua misericórdia não deixou a tua santidade me fulminar. E o que é bondade de Deus, irmão? É nós sendo cheios de erros e falha. Deus olha para a gente e fala: ninguém gosta de tu, Luan, mas eu gostei. Ninguém vai com a tua cara, meu filho, mas eu fui. Aí ele diz assim, ó: esses atributos me seguirão todos os dias da minha. Davi está dizendo assim: enquanto eu estiver vivo, bondade e misericórdia vai me seguir. Aí depois ele diz assim, ó: e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Sabe o que Davi estava dizendo? Vivo, bondade e misericórdia. E morto, acabou? Não. Tem uma mansão me esperando lá em cima. Foi o que Paulo falou: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Davi estava dizendo: Deus é tão fiel que não me desampara nunca. Enquanto eu estiver vivo, bondade e misericórdia. Se um dia eu chegar não existir aqui, não fiquem tristes, porque eu estarei habitando com o Senhor na sua casa. Oh, glória a Deus! Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, com a permissão dos pastores. Fique de pé. Aleluia. Glória. Aleluia. Nós vamos orar aqui agora. Cadê o obreiro que canta? Vem cá, meu irmão. O tangedor. Tange a harpa aí, obreiro. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Camanturifacia, homem de calabra canto nereia caçaio. O Davi diz assim no Salmo: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra refrigera a alma é restaura a minha alma. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque tem época da vida que a gente toma tanta pancada que a alma, que é o reservatório das nossas emoções, adoece. Nós nunca vivemos uma era como essa, em que tantas doenças têm surgido, em que médico não sabe, remédio não resolve. Sabe o que é isso? Alma que está adoecida. Alma adoece, pastor? Adoece. O Davi disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Tem gente que não acredita mais em amor. Fechou. Tem gente que não acredita mais na bondade do ser humano. Não existe mais ninguém bom. Tem gente que não consegue acreditar em pastor. Nenhum presta. Tem um monte que não presta mesmo. Eu sinto lhe informar. Mas tem os 7.000 que não se dobraram. Já viu mulher dizer: homem nenhum presta? Tem um monte que não presta. Mas tem uns ainda que. O problema não está nos políticos que não vale nada. Tem uns que presta ainda. Está em você que não acredita mais. Está na tua alma que adoeceu.
A alma do Davi estava doente ao ponto dele dizer: tu é quem restaura a minha alma. Pregador, tu está dizendo que Deus te chamou essa noite aqui. Tem gente que não ia nem conseguir vir. Deus te trouxe para tu ouvir. Estou te vendo, vou te socorrer, quero restaurar a tua alma. De calabrianto que mandaria trecalamanturevacio. Obreiro, tu que está de mão levantada aí, toca nessa irmã, por favor, de azul aí, ó. Isso, pede para ela olhar para mim, por favor. Senhora, minha irmã, eu não lhe conheço, mas Deus manda eu lhe dizer: prepare-se para dormir como uma pluma hoje, leve, tranquila, porque Jesus está visitando a tua alma, viu? Terecalamaia sérgia. Jesus disse que está visitando a fonte das tuas emoções e está tirando o peso que te arrasta por algum tempo e arrancando uma mágoa que está dentro de ti. A partir de hoje, assim te diz o Senhor, este mal não te toca mais, porque tu vai sair daqui liberta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, tere calabra canterepia. Levante a tua mão comigo agora, levante a tua mão comigo, fecha os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração aqui, e essa oração agora é aquela oração. Não se importa com quem está na direita, nem com quem está na esquerda, é você e Deus. Tu vai pedir: Senhor, visita a minha alma, restaura a minha alma, a fim de que eu acredite que existe bondade na terra, a fim de que eu não perca a esperança no ser humano, a fim de que a minha vida não fique cinza e opaca, a fim de que eu veja o colorido da tua glória. Repreende, meu Senhor, as mágoas do coração, joga por terra as feridas que o tempo causou, a fim de que o teu povo seja alegre, dócil, zeloso e de boa obra. Pai bendito, eterno, poderoso e verdadeiro, estenda a tua mão nesta noite, Senhor, e cura, meu Pai. Joga por terra agora toda palavra de maldição, toda palavra contrária a Jesus, tu repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra, meu Deus, dentro desta casa, entra, meu Deus, dentro deste lar, toca no meio deste casamento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desce trazendo renovo espiritual, trazendo variedade de línguas estranhas. Joga por terra a frieza, joga por terra, meu Pai, a frieza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a tua palavra na minha boca é verdade, Senhor, começa a tocar no teu povo com graça agora, que ouça barulho de línguas estranhas no meio desta casa. Começa a encher o teu povo agora, meu Senhor, com a tua ai, terecalacanto neri calabaraceia,
canto te placanto te caia séria. Receba graça hoje, recebe poder aí, recebe graça do céu, receba. Aleluia. Te amo, Deus. Glória. Tua graça nunca Glória. Todos os dias Seja renovado aí. estou em tuas mãos. Recebe Quando renovo. me levanto até eu me deitar, Recebe vida na alma. eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, E vai. em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, Clamando tecla série, camaia, se da calamar. bondade de Deus. Tricalamando te plas, te comandar, rabá, calabra da calácia. Fala em língua. Todo tempo tu és tão Receba o batismo com o Espírito Santo. todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, Calamanto, calabra calá. tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Baixinho, baixinho. Bispo, eu preciso falar uma coisa para o senhor. O senhor me conhece, eu não sou de fazer isso. Mas Deus está dizendo no meu coração: quando vocês escolheram as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus disse no meu coração que porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. No sentido de que, quando a Bíblia diz as portas do inferno não vai prevalecer, significa que essa igreja pujante, avançando, elas chegam sobre a porta do inferno e destrói a porta do inferno. Deus manda eu dizer para o senhor e para a sua esposa que se vocês permanecerem fiéis, honrando-o acima de todas as coisas, e os vossos obreiros entenderem a chamada que Deus fez para vocês, vocês vão marchar rumo às portas do inferno, e Deus vai entregar a Vila dos Remédios na mão de vocês dois. Erecalamaia Sérgia. Deus disse no meu coração
Se este povo entender o chamado que eu fiz e abraçar esta causa na fidelidade, este salão vai ser pequeno, porque eu vou sacudir este bairro. Assim diz o Senhor desta casa. Quem crê, levanta a mão para adorar. És fiel em todo tempo. Eu preciso saber se tem alguém aqui no nosso meio que não é crente. Não sou evangélico. Tem alguém? Pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas hoje recebi um convite, estou aqui. Tem alguém? Alguém não evangélico ou que se afastou, que ouviu a palavra, ouviu os hinos, e essa noite quer sair daqui com aliança com Jesus? Tem alguém? Se tiver, me dá um sinal com a tua mão em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Se não tem é porque todo mundo é crente em Jesus. Glória a Deus. Coisa boa. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu peço que quando os irmãos forem orar, lembre de mim, esquecendo o meu nome, o magrelo da orelha grande. Jesus sabe que o magrelo sou eu. Deus abençoe, muito obrigado, bispo, obrigado, pastora.